15º Fórum Ambiental Alta Paulista. Princípios para uma arquitetura contemporânea. A relação arquitetura homem e natureza. Por Patrícia Daniela de Bastiani, Patrícia Dalmina de Oliveira e Franciele Rohr. Resumo. Com a expansão das cidades, houveram modificações na rotina e na qualidade de vida dos seres humanos, ao passo que ocorreu a desconexão natural da arquitetura homem e natureza. Ao passo que surgiram diversas técnicas construtivas insustentáveis, que, como consequência, levaram a maior degradação ambiental. Atualmente, tornou-se necessário restabelecer o equilíbrio ambiental, e para isso surgem os princípios ecológicos que promovem a arquitetura de baixo impacto ambiental. A percepção ambiental do espaço afeta o comportamento humano, assim, considerar a percepção do espaço, relacionada aos 5 sentidos humanos, promove uma arquitetura que possibilita experiências ao indivíduo, sendo, portanto, algo a ser sentido. O presente artigo discorre sobre os princípios para uma arquitetura contemporânea mais humanista, relacionando-a com a percepção do espaço e a arquitetura ecológica, entendendo a relação existente entre arquitetura, natureza e ser humano. Para isso, o artigo estrutura-se de forma qualitativa e exploratória, revisando os conceitos embasados em autores-chave. A introdução. O presente artigo ele tem como objetivo, então, discorrer a relação existente entre o homem e a natureza, a partir da atuação da arquitetura ecológica e sensorial no desenvolvimento do comportamento humano. Esse artigo ele busca uma reflexão exatamente sobre o papel da arquitetura como um eixo de equilíbrio para a existência da vida humana e animal. O trabalho se basa numa revisão bibliográfica que busca entender a relação natureza-ser humana, a arquitetura dos sentidos e o comportamento humano e a percepção do espaço. A gente entende nesse processo da arquitetura e a relação com o homem que, conforme Montaner já cita, uma obra, né, qualquer que for ela, é ao mesmo tempo uma criatura viva e algo que é vivido, uma peça que cada geração verá e interpretará de maneiras distintas. Né? Como o Zev já discorria, né, a arquitetura ela é um espaço, e como esse espaço, ela preenche o homem, né? Ela tem essa relação direta com o homem. E é nesse sentido que a gente visa trabalhar o artigo e entender essa relação homem-natureza e os sentidos e como essa percepção de uma arquitetura mais humanista, mais ecológica, pensando na natureza, o quanto isso é importante nos dias atuais. O primeiro capítulo que a gente trabalhou é sobre arquitetura, natureza e ser humano, onde que a gente vê essa relação histórica, né? Como a própria história da evolução humana, ela é totalmente associada à arquitetura e desde o começo, né, a arquitetura ela vem para suprir uma necessidade do ser humano, primeiramente a necessidade de abrigo, e aí com a junção e a evolução humana, a gente começou a ter as relações sociais, que elas vão ser representadas na cidade, né, que é a composição de vários espaços comuns, né, de várias edificações. Glancy já discorria, né, que a arquitetura ela vai além de relatar o momento em que o edifício carrega uma magia sábia que transforma o simples abrigo em uma obra de arte, né? Porque a gente não tem unicamente um espaço, é o que muitos autores, né, como Montaner vai falar, que a gente tem um espaço e a diferenciação do espaço e do lugar. E quando esse espaço, por mais simples que ele seja, a gente começa a desenvolver algumas relações, a gente começa a ver ele como um lugar, um espaço que você sente prazer, enfim, de estar permanecendo. A arquitetura ela é conceituada por refletir significados nas entrelinhas, né, sendo associada às questões existenciais, como discorrido sobre a transformação do ser humano e da natureza em relação ao que a gente entende de tempo e espaço. De acordo ainda com Glancy, né, essa expressão conceitual é existente na arquitetura desde a Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C., período em que, segundo o autor, as construções, especialmente os templos, eram projetadas com o intuito de estarem em harmonia com os cosmos, aliando-se a eventos astrológicos e
e ou estrelas. Elementos utilizados como referência projetual. A gente tem isso, né? Por exemplo, se a gente for olhar para os povos egípcios, o alinhamento das pirâmides, enfim, é um grande exemplo de como a arquitetura ela vem muito mais ligada ao transcendente, né? Não apenas numa relação de terra, mas sim numa relação do além. E muito disso era representado pelos elementos da natureza, né? O fogo, o ar, os astros. Posteriormente, a natureza na arquitetura ela deixou de ser tão subjetiva e passou a ser mais objetiva. E aí, quando a gente começa a avaliar o processo da construção através dos seus condicionantes, vento, clima, luz, né, e a própria topografia. Então, a gente deixa de olhar para um lado mais conceitual, né, o conceito e o partido da arquitetura aliado a essas relações do além com a natureza, e a gente começa a olhar no quesito muito mais vinculado à natureza, à funcionalidade em si da edificação. E nesse sentido, a gente tem como um resultado máximo a questão do modernismo, né? Quando a gente olha para muitas das obras do Mies van der Rohe, destaca-se muito o resultado estético, né? A gente pode falar um pouquinho da Farmers World, onde o arquiteto ele não conseguiu, apesar da sua beleza estética, apesar de se aproveitar da natureza como um conceito, mas ele não consegue suprir as necessidades da própria moradora, porque esse espaço que ele projetou, ele não se relaciona com o lugar, porque não era algo que ela em si gostaria, né? A proprietária desse imóvel gostaria. E aí ela deixa um pouco a arquitetura, ela, nesse sentido, nesse caso, ela deixou muito de ser um espaço de abrigo. Conforme a gente vai vendo, né, no decorrer do tempo e as novas técnicas estruturais, elas vão possibilitar muito as novas formas de projetar. Após a Segunda Guerra Mundial, né, por exemplo, a gente tem grandes transformações sociais e econômicas que mudaram a arquitetura. O próprio Mies van der Rohe, né, o Lamberts, Dutra e Pereira, eles citam, né, o Mies van der Rohe, com suas cortinas de vidro, criou ícone de edifícios de escritórios. Seu formalismo clean foi seguido por várias gerações de profissionais que internacionalizaram o que era distinto para algumas culturas. Apesar do resultado muito estético, muito bonito e agradável, a composição com o espaço, né, conseguido em muitas obras, Mies van der Rohe, destaca-se aqui, né, tipo, esses problemas reais que ele não conseguiu suprir as necessidades da sua moradora, né? E aí a gente vê que há uma perda nesse sentido da arquitetura. Porque a arquitetura ela vem para suprir essa necessidade de espaço, para ter essa relação de abrigo, e no caso de uma casa, a necessidade de ter essa relação como um lar. E aí, nesse sentido, né, o Glance ele ressalta a importância de reavaliar como é considerada a arquitetura. É paradoxal que justamente na época da história em que a tecnologia permite que as construções sejam mais emocionantes do que nunca, existem tantas que sejam tão insípidas e degradantes. Os arquitetos precisam redescobrir o campo elevado da imaginação, ser os xamãs e mágicos que seus predecessores foram. Né? Então, voltar a ter essa relação que a gente tinha lá dos egípcios de ligar a arquitetura com a natureza, com o espaço, com o além, né? Não unicamente como um cenário, como uma paisagem, como uma pintura, que muito do que a gente vê a arquitetura como poderia ser visto um quadro, né? Não, a arquitetura ela precisa ser apropriada, ela precisa ser sentida, ela precisa ter todas essas relações muito claras dentro daquele espaço, transformando aquilo que o Montaner fala de um espaço para um lugar. E associado aos projetos ambientais atuais, muitos conceitos sobre a forma de projetar estão mudando, né? Buscando uma arquitetura mais humana e que busque eficiência energética, sustentabilidade das edificações. Entende-se que para redescobrir a arquitetura é primordial explorar seus sentidos e como essa se relaciona com o ser humano e com o planeta, repensando sobre o legado que será deixado às gerações futuras. Conforme Charles, se a gente for pensar em relação à qualidade de vida, ela é influenciada pela aproximação da natureza, né? Que por sua vez beneficia tanto a saúde física, emocional, mental do ser humano. Assim, a relação da arquitetura com a natureza é essencial para o reequilíbrio, a reconexão do ser humano, além de despertar uma consciência sustentável, beneficiando diretamente o planeta.
Reflexo disso é o fato da sociedade estar rompendo com a visão antropocêntrica de que o ser humano domina a natureza e criando, né, uma consciência mais sustentável, na qual o ser humano coexiste com a natureza e nutre a preocupação com o legado e o planeta a ser deixado para as próximas gerações. E nisso a gente tem muito, né, os próprios selos que estão surgindo na arquitetura, de uma arquitetura mais sustentável, estão buscando ter esse alinhamento, né? E a gente sabe que o nosso planeta ele precisa disso, que a forma com que a gente vem tratando as edificações, o quanto que a arquitetura e as construções dos edifícios poluem o meio ambiente, né? No ato construtivo. A construção civil é uma das mais poluentes do mundo. Então a gente precisa estar repensando nesse sentido e essas iniciativas sustentáveis vêm, então estar tentando buscar esse realinhamento da arquitetura. E nesse sentido a gente tem a arquitetura ecológica, né? Conforme Montanera busca por essa arquitetura, né? Marca uma maior parte da evolução histórica da arquitetura. Exemplo disso é a própria composição arquitetônica das civilizações antigas. Todas elas relacionavam esses próprios elementos compositivos à imitação de elementos da natureza. Então, para Montanera, a consciência ecológica contemporânea se formou a partir da crítica da falsa eficiência de muitos edifícios, bem como da falta da interação entre o edifício e o ambiente. A arquitetura ecológica, né, definida conforme Galzin Muller e Cole e Grodzvik, é aquela que utiliza os materiais, né, respeitando a sua natureza, extraindo deles o seu melhor comportamento. E a gente tem, né, que as edificações eficientes em consumo de energia e água, defendendo a racionalização e uso de materiais naturais. O pensamento, então, de respeitar e coexistir a natureza com o planeta surge com o pensar de um futuro para as próximas gerações. A chave para uma boa arquitetura, né, nesse sentido, é perceber a arquitetura como uma criação de objetos únicos e singulares, onde cada edifício é único, autônomo, espaço que vai além da composição arquitetônica, e sim que esse seja um lugar, né? Uma arquitetura que desenvolva espaços habitáveis, ambientes transformadores e saudáveis. Conforme Montanari, né, a gente precisa almejar uma arquitetura que ela construa sem destruir, que ative o existente, que recicle o construído, que restitua as coberturas vegetais ao território urbanizado, que entenda os recursos como patrimônio, que interprete o meio existente como um complexo sistema de relações entre os seres humanos e o entorno construído. E aí a gente entra um pouquinho no nosso próximo tópico, que é a percepção e arquitetura, né? Que é a gente começar a olhar, então, essa relação homem, natureza, espaço, aliada à sustentabilidade, na forma com que a gente vê a arquitetura, conforme a gente atua na arquitetura. A percepção, né, é definida por Neves como o processo que registra e interpreta as informações sensoriais do ambiente, ao passo que o espaço fornece ao indivíduo uma pluralidade de estímulos. A percepção funciona como um filtro, separando os estímulos e repassando estes aos sentidos, com o propósito, então, de permitir uma relação proveitosa do espaço pelo indivíduo. O impacto sensorial da arquitetura, ele intervém na definição de como o espaço é sentido, uma vez que, conforme Damasio, Apud Neves, o que nos conecta emocionalmente com o meio construído é, acima de tudo, a qualidade das experiências que por ele são promovidas, né? Assim, compreende-se essa complexidade de arquitetura em projetar o espaço com o intuito de explorar o campo sensorial humano, instigando as sensações, permitindo que o indivíduo realmente sinta espaço e não apenas o percebendo. Conforme Neves, os sentidos humanos eles não funcionam isolados. Todos influenciam na percepção do espaço. Né? Ver, tocar, cheirar, ouvir, né? Os 5 sentidos do ser humano, eles estão ligados e eles fazem, então, a gente, quando está num espaço, perceber ele em todos os sentidos. E ao arquitetura instigar isso, né, ela acaba intensificando a vida. Uma vez que a gente está sempre sentindo e vivendo a arquitetura tem esse poder de fazer diferente, de provocar emoções. A gente pode citar um exemplo, o Museu do Holocausto. Ele visa provocar sensações, né? O sentir para o ser humano é muito importante. Conforme Neves, né, o uso dos materiais naturais remetem à edificação como parte do ciclo da natureza, visto da mesma forma que os materiais da arquitetura envelhecem e reinventam com o tempo. Então, a gente está compondo o material, as texturas, o que a gente vai propiciar, o próprio cheiro,
que a gente pode desenvolver no ambiente, ou aquilo que a gente vai ver, o espaço, os cheios, os vazios, tudo isso provoca sentidos que podem, então, estar auxiliando nesse processo de uma percepção de uma arquitetura mais humana, né? Uma arquitetura que busca elementos até mais sustentáveis. Assim, é compreendida a importância de cuidar da natureza, né, dentro desse processo da arquitetura, porque quando a gente olha o quanto perceber é importante, a gente vê essa relação com o ser humano e a arquitetura. O controle da natureza e o controle do comportamento, né, eles estão mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem. É constatado que a arquitetura ela proporciona uma perspectiva ao pensamento humano em relação a si e à natureza. Ampliar o conceito de arquitetura permite com que o ato de projetar passe a explorar os sentidos humanos, de modo com que a mesma deixe de ser apenas percebida e passe então a ser integrante do espaço e a parte da vida do indivíduo. Finalizando então, a gente acredita que a arquitetura ela está em constante transformação, onde busca-se as tendências e soluções que pautam as mais diversas modificações na forma de projetar. Diante dos assuntos abordados, né, o artigo ele aborda com maior profundidade, aqui que a gente elencou somente alguns pontos principais para ter uma leve noção da abrangência que trabalha o artigo. Percebe-se que a arquitetura né, ela influencia diretamente no que a gente entende de equilíbrio ambiental e também na relação comportamental dos seres humanos. E que muitas vezes a gente pode associar esses dois pontos para criar uma arquitetura mais humanista, né? A percepção do espaço, né, e dos 5 sentidos humanos envolve a natureza em si, pois o meio natural ele inspira, né, o aconchego e a naturalidade que habita a sensação de ser. A arquitetura ecológica, então, ela representa a busca por espaços próximos ao natural e, além de ser uma arquitetura de baixo impacto ambiental, mesmo influencia na percepção do espaço, que a gente vê como uma alternativa, né, para ter essa arquitetura mais humana que ela é tão necessária nos dias de hoje, né, nesse universo muito tecnológico, que a gente tem alguns afastamentos familiares, que o celular deixa a realidade real e passa a realidade virtual, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão no mesmo ambiente conversando por telefone e não conversando entre si. Então a gente percebe que dentro desse processo que a gente tem atualmente, como a arquitetura pode estar influenciando e como aliar essa percepção do espaço, dos sentidos, com o modo de produzir a arquitetura, pensando na sustentabilidade no meio ambiente, que seria a que a gente entende como arquitetura ecológica, e pode estar utilizando nesse processo da sociedade atual. Então, a gente considera que o espaço ele se relaciona com o indivíduo e a gente vê que isso significa refletir a arquitetura como uma arte, algo a ser vivido, sentido, integrar então essa edificação com a natureza, ela pode promover uma reconexão, né? Promovendo sempre a relação entre a arquitetura, a natureza e o ser humano. Então, seria isso, a gente falou brevemente sobre alguns pontos. Aqui a gente tem as referências do nosso artigo. E seria isso, muito obrigada.